nosso Deus. Vamos orar? Deus, nós queremos te dar graças pelo seu amor, pelo dom da vida e pelos seus cuidados diários. Queremos, Senhor, te exaltar, queremos te adorar, queremos te engrandecer, Senhor, por meio desse culto. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Para
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde nos vê. Quero te convidar a irmos juntos à Palavra de Deus, na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos juntos ler do versículo 1 a 18. Vou ler aqui na versão internacional, nova versão internacional. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes anunciaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada de água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amados, no texto que nós lemos, o apóstolo Pedro tem como propósito, conforme ele diz aqui no versículo 1, despertar a igreja a uma mente sincera e pura, para que se recorde então da palavra anunciada pelos profetas no passado e do mandamento do Senhor Jesus que os apóstolos haviam lhes anunciado. E a razão desse despertamento que Pedro fala aqui é porque havia surgido naqueles dias falsos mestres, que são caracterizados, como ele fala aqui, que são pessoas que escarnecem e zombam da palavra de Deus, e não só, zombam também dos cristãos. E a igreja deveria tomar cuidado contra eles. E esse é o propósito de Pedro aqui. Aguardando o dia do Senhor é o nosso tema para esta manhã. Qual deve ser então o posicionamento da igreja enquanto espera a segunda vinda de Cristo? Primeiro, a igreja precisa estar despertada. Pedro nos mostra isso no versículo 1, a parte B.
Ele vai dizer em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Se recordem do que? Das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os apóstolos os anunciaram. Amados, os últimos tempos, como Pedro fala aqui, seriam caracterizados por surgimento desses zombadores, homens escarnecedores da palavra de Deus, contra os quais a igreja deve estar despertada e também alerta para não ser enganada. E esses são os nossos dias. Esses zombadores são caracterizados também por egoísmo. Eles são pessoas egoístas, pessoas que só vivem para satisfazer suas próprias paixões e nada mais. Pedro mostra isso no versículo 3. Ele vai falar na parte C que eles são zombadores, seguindo suas próprias paixões e não a vontade de Deus. São pessoas que até usam de Deus, usam do nome de Deus e da religião, não para glorificar a Deus, mas sim para satisfazer seus próprios prazeres. Contra esses, a igreja então deveria tomar cuidado, deveria estar em alerta. Pedro escreve, porque está preocupado. A igreja deveria estar firme. São também questionadores da palavra de Deus. Ao invés de zombarem, ao invés de ridicularizarem os cristãos, eles também questionam a palavra de Deus e não creem. São questionadores ao invés de crentes. Versículo 4, ele vai falar aqui que eles dirão, esses zombadores, o que houve com a promessa da sua vinda? Eles vão questionar a aparente demora da vinda de Cristo. Desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem os céus e terra. Então esses homens não são crentes, eles não creem, vão questionar a palavra de Deus ao invés de crer e abraçar, ao invés de colocarem a sua firmeza na palavra de Deus. Não, eles vão fazer o quê? Vão questionar. Da mesma forma, para que eu e você escapemos então desses movimentos e grupos, precisamos, como Pedro fala, estarmos despertados, estarmos em alerta e alicerçados no puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, como Pedro vai recomendar aí no versículo 2. E também estarmos alicerçados na palavra anunciada pelos apóstolos e os santos profetas do passado. Diz a Bíblia, o versículo 2, Pedro vai mostrar: desperte então a sua mente sincera para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes anunciaram. E essa deve ser também a minha e a sua posição. Estamos alicerçados, firmes na palavra já anunciada, na palavra escrita, e não necessariamente naquilo que se ouve por aí com esses super apóstolos, com esses famosos homens de Deus que surgiram em nossos dias. Então não fique distraído como as pessoas dos dias de Noé, que viviam deliberadamente contra a palavra de Deus que Noé anunciava. Os versículos 6 a 7 nos levam a lembrar disso. Nos versículos 6 a 7 aqui Pedro vai dizer o seguinte: pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Aqui Pedro nos leva a voltar para o que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé ele vai mostrar que o mundo daquela época foi destruído pela água. Está a falar aqui do dilúvio. Da mesma forma, ele vai falar que isso acontecerá então na segunda vinda de Cristo Jesus. E naquela época, enquanto Noé anunciava, enquanto Noé pregava aquele povo sobre o dilúvio, eles então zombavam da palavra de Deus. Eles ridicularizavam a palavra de Deus. E como nós vamos ver aqui em Mateus 24, 37 a 39, Jesus vai falar que estavam tão distraídos que foram todos pegos de surpresa. Mateus 24, 37 a 39.
o Senhor Jesus conta um pouco como foram então os dias de Noé. Ele vai dizer o seguinte: como nos dias de Noé, assim também será na vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amados, não fiquemos distraídos. O dia do Senhor será surpreendente como nos dias de Noé. Que enquanto Noé falava a palavra de Deus, pregava a palavra de Deus àquele povo daquela altura, eles não davam ouvidos, simplesmente o ridicularizavam, até que então foram surpreendidos pelo dilúvio, exceto Noé. E o dilúvio o que fez? Levou a todos, ninguém escapou. E a palavra de Deus nos sugere a mesma coisa, que os céus e a terra que agora existem, no versículo 7, estão reservados, estão guardados para o dia do juízo. Serão destruídos como nos dias de Noé. Por isso eu e você precisamos estar firmes, não distraídos, para não sermos encontrados de qualquer maneira, para não sermos encontrados fora dos caminhos do Senhor. Então essa deve ser a sua posição como crente em Cristo Jesus. Esteja em alerta, esteja despertado. Por isso que é uma exigência urgente que cada um, eu e você, leiamos a palavra de Deus diariamente para nossa própria edificação, firmeza e atualização. Faça o diário da hora silenciosa, faça devocionais e ore diariamente. E isso é bom, vai te deixar atualizado e firme na palavra de Deus para não ser enganado, levado então a cair ou desviado por esses falsos homens, por esses falsos apóstolos zombadores da palavra de Deus. Segundo, qual então deve ser a posição da igreja enquanto aguardamos a segunda vinda de Cristo? Segundo, devemos lembrar que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Versículo 8, Pedro vai dizer: não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O que nós precisamos entender aqui? Deus não está limitado e muito menos dependente do nosso tempo. A qualquer momento, Cristo pode aparecer. Precisamos estar cientes disso. Por isso que devemos estar despertados. Por isso que deve estar em alerta. E com os nossos olhos fitos aonde? Nele. Com os nossos olhos fixos em Jesus Cristo. Através da sua palavra. Então persevere na fé nele. Dure o tempo que durar. Não perca a firmeza, nem se desvie e caia por seguir esses movimentos, ou melhor, ou talvez por seguir seus próprios desejos. Devemos estar em alerta, devemos tomar cuidado e lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. No nosso tempo, podemos até achar que ele está a demorar, mas não. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A qualquer momento, Cristo pode aparecer. Ele não está limitado ao nosso tempo. Ele age acima do nosso tempo. 1000 anos podem significar um dia para ele, assim como um dia pode significar 1000 anos. Você entende isso? Não entendendo, então, o que nós devemos fazer? Devemos estar sempre em alerta, prontos, preparados, porque a qualquer momento ele pode aparecer. Persevere na fé nele. Agarre-se nele. Agarre-se a Cristo. Dura o tempo que durar. Mas não perca a esperança e nem se desvie e caia por seguir esses movimentos, ou por ser então levado a cair ao erro por esses zombadores da palavra de Deus que surgiriam então nos últimos dias. Terceiro, qual então deve ser a posição da igreja enquanto espera pela segunda vinda de Cristo? Terceiro, devemos considerar a paciência de Deus para o arrependimento. Considerar a paciência de Deus para arrependimento. Versículo 9 e 15, Pedro vai dizer o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 15, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus
lhe deu. Amados, se Cristo não voltou até agora, não é porque Ele não voltará, não. Não é isso. É uma chance para que eu e você, é uma chance para que eu e você nos arrependamos. É uma chance para você que anda longe da vontade de Deus, arrepender-se dos seus pecados. Crer em Cristo enquanto é tempo para perdão e reconciliação com Deus, o seu Criador, contra o qual eu e você pecamos. Essa é a chance que Deus nos dá. Isso também se aplica para você que está desviado, para você que já esteve no caminho de Deus e por alguma razão você abandonou o caminho da fé, provavelmente por seguir a ordem deste mundo. É uma chance para que você também se arrependa e volte para Deus o quanto antes. A aparente demora de Cristo não deve ser interpretada como chance para se mergulhar cada vez mais no pecado. Não, pelo contrário, é chance para arrependimento, tanto do ímpio quanto do desviado. O dia do Senhor é surpresa e será terrível. Aqui no versículo 9, Pedro vai falar que alguns julgavam que Deus estava a demorar em cumprir sua promessa e provavelmente cada um então começava a viver a sua vida do seu jeito. Não devemos interpretar essa oportunidade então como uma chance para cada um então seguir os seus próprios caminhos. Não, é chance para arrependimento do ímpio, de você que não crê, uma chance para considerar isso e crer em Cristo. E você que já crê, é também uma chance de cada vez mais você crescer e se firmar na palavra de Deus. E para você que está desviado, é uma chance para que você volte aos caminhos de Deus o quanto antes, porque tudo será destruído. Pode ter certeza, assim como nos dias de Noé. As pessoas não acreditavam nisso. Enquanto Noé falava, provavelmente o ridicularizavam. E Jesus vai falar em Mateus que até que despertaram por ver o que? O dilúvio. E já era tarde, porque o dilúvio levou o que? Levou a todos, ninguém sobrou. E assim será naquele dia. O versículo 10 vai falar que o dia do Senhor, porém, virá como ladrão. É um dia surpreendente. É surpresa para mim e você, e será terrível. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. E Pedro então aqui, ele continua. Portanto, não devemos duvidar que Deus trará juízo a este mundo, irmãos. Não duvide que Deus vai julgar este mundo. Tenha isso em mente e creia nisso, porque isso acontecerá assim como nos dias de Noé. Deus trará juízo a este mundo. Conforme alguns acham que... alguns acham que tudo vai terminar aqui. Mas isso não é verdade. Deus vai trazer juízo a este mundo. E não se engane. Conforme alguns acham que tudo termina aqui na terra, tudo termina aqui, então podemos viver da forma que nós achamos melhor. Isso não é verdade. Deus irá julgar a cada um, inclusive este mundo, tudo que nele há, será julgado. Porém, enquanto isso não acontece, Pedro aconselha. Ele dá aqui alguns conselhos práticos. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: cada um deve viver de maneira santa, separado para Deus, e piedosa, que significa dizer dedicado ao serviço de Deus. Pedro vai aconselhar nos versículos 11 a 12, parte A. Ele vai dizer o seguinte: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Então não é para cada um então fazer e desfazer. Tem critérios, tem regras. O que então devemos fazer para vivermos para nós mesmos enquanto Cristo não vê? Não! Devemos então viver, somos orientados a viver de uma maneira santa e piedosa. Somos orientados a viver de uma maneira separada e dedicados ao serviço de Deus. E não só. Versículo 13. Pedro vai sugerir, devemos ter certeza e esperar pelo novo céu e nova terra. Versículo 13, Pedro aqui vai dizer, todavia,
de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E isso é esperançoso. Não só este mundo que eu e você podemos ver será destruído, não. Haverá novo céu e nova terra, e nós temos que ter certeza disso. E esperar pelo novo céu e nova terra, porque não só será desgraça, há também aqui uma mensagem de esperança. E não só, Pedro aconselha também, no versículo 14, ele vai dizer: portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis, limpos, sem mancha, sem motivo de escândalos. Pedro vai falar: empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. Então devemos empenhar-nos na obra de Deus. Por isso, participe dos cultos, contribua e se envolva na obra de Deus, se envolva nos cultos, contribui para o avanço da obra de Deus, faça de tudo, doe-se, empenhe-se, para que assim venhamos ser encontrados em paz, vivendo em paz uns com os outros, imaculados, lavados, venhamos ser encontrados ligados a Ele e não separados dele. E Pedro continua, no versículo 16 e 17, vai dizer que nós devemos crer em toda a palavra de Deus e não torcer aquelas verdades bíblicas de difícil entendimento, porque torcer pode custar a própria vida. Esses zombadores, versículos 16 a 17, Pedro vai falar que eles torciam a palavra de Deus. Aquilo que eles não entendiam, torciam. Ele vai dizer, versículo 16, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então nem tudo vamos entender, nem tudo vamos ter facilidade de compreender, talvez naquele primeiro contato. Mas isso não significa dizer, então, que devemos ignorar essas verdades bíblicas. Não, devemos crer nelas. Enquanto não entendemos, devemos crer e orar, vivendo aquilo que já nós temos iluminação, praticando aquilo que nós já temos entendimento, e não torcer, porque quem torce a palavra de Deus, isto pode custar, então, a própria alma. Pedro vai dizer aqui que esses homens que torciam as escrituras, eles então, por fazer isso era um sinal, era um selo da destruição deles, da própria destruição deles. E ele continua aconselhando. No versículo 18, Pedro aqui então ele vai rematar: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, enquanto esperamos pela vinda de Cristo, temos aqui essas orientações. Devemos crescer na graça. A vida não pode parar. Temos que avançar na fé. Temos que dar frutos na fé e não retroceder. Pedro vai falar: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma das coisas que nós temos que fazer enquanto esperamos. Procurar conhecer Ele cada vez melhor, procurar desenvolver esse relacionamento pessoal com Jesus Cristo, através mesmo da sua palavra. E isso nos ajudará diariamente a termos um entendimento melhor, a termos um conhecimento melhor de quem Jesus Cristo é. E assim a nossa comunhão será firme, e assim o nosso relacionamento com Deus será um relacionamento firme que dá frutos. Cada um deve procurar conhecer Cristo pessoalmente a cada dia. Por quê, irmãos? Porque Ele é a única esperança que nos foi dada, na qual devemos nos apegar. Não há salvação, diz Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro nome embaixo do céu, fora de Jesus Cristo. Por isso é a Ele que nós devemos nos apegar. É a Ele que nós devemos nos agarrar, para que então encontremos esperança, encontremos então segurança, encontremos refúgio, encontremos um lar onde possamos nos refugiar naquele grande dia, porque esse dia virá com certeza, não divide. Cristo virá.
Então, qual deve ser a sua posição? Esteja em alerta. Lembra que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Considera a paciência de Deus como chance para você se acertar com Ele, para endireitar os seus caminhos, de acordo com a palavra de Deus. E não para cada um continuar, então, a progredir nos seus próprios pecados. Não significa isso a chance que nós temos. Então, talvez você está vivo até agora, não porque merece. Talvez seja uma chance para que você, então, se acerte a sua vida com Deus, o seu Criador. Crendo em seu Filho Jesus Cristo, para que assim seja reconciliado com Ele e para perdão dos seus pecados. Então, qual deve ser a sua posição? Ou seja, qual é a sua posição atual? Você crê nele? E você que já creu, será que está firme nele? Está se empenhando na obra dele ou está relaxado? Qual é a sua posição? Vamos orar. Querido Deus, lhe agradecemos pela tua palavra que acabamos de ouvir nessa manhã. Nossos corações estão nas tuas mãos. Por favor, desperta e conduza-nos à luz da tua vontade, para que venhamos então ser encontrados naquele dia em paz, santos e imaculados, inculpados, ligados a teu Filho Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos agradecidos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe então. Até a próxima oportunidade, se Ele quiser.